Softies, bem-vindos a mais um Soft Talk, onde abrimos o nosso universo para vocês explorarem assuntos como marketing de influência e empreendedorismo através das pessoas que mais impactam o mercado nacional. Eu sou a Lara. E eu também sou a Lara. Gente, muito bem-vindos, de verdade. A gente tá super feliz, né? Inclusive, a gente quer lembrar vocês, quem estiver assistindo a gente no YouTube, a seguir, se inscrever, curtir, comentar. No Spotify também, quem estiver assistindo por lá. E não esquece de seguir a gente, porque todos os arrobas vão estar aparecendo na tela agora. Dando check em tudo isso que a Lara acabou de falar, abre o seu vinho, pede o seu sushi, deita no sofá e prepare-se, se conecte com tudo que essa convidada vai trazer para vocês. E agora eu vou falar quem é, porque é de peso. Gente, a nossa convidada hoje, ela é criadora de conteúdo, palestrante e analista da indústria fashion, que acumula mais de 170 mil seguidores nas suas redes sociais. É escritora do livro Influenciadoras do Futuro, é um dos nomes mais relevantes no cenário nacional quando falamos de informação de moda em consumo, até porque, como ela mesma fala, I drink fashion for breakfast. Stephanie Conde, ou melhor, Teté Conde. Amei essa intro! Gostou? Let's drink fashion for breakfast. Eu amo, gente. Inclusive, a gente colocou num dump de spoiler. A gente colocou literalmente num aplicativo de AI pra criar um bowl de cereal com leite escrito fashion em cima. Só pra fazer o teu spoiler, porque é muito tua cara. Gente, eu amo. E eu criei isso da forma mais assim. Na verdade, tinha um outro slogan. Aí eu tive que trocar, porque tava uma referência muito específica, né? Eu sabia que a geração Z ia vir pro meu perfil. Eu falei, não, eu tenho que dar uma atualizada. E aí eu criei a Drink Fashion for Breakfast. Eu amei. Arrasou. Até conta pra gente como é que você começou nas redes sociais, como é que começou de tudo isso. Gente, é uma doideira isso. Eu já falei algumas vezes, mas basicamente eu comecei a minha carreira como criadora de conteúdo por conta de uma situação muito complexa que foi eu ter praticamente perdido o meu negócio na pandemia. Então, eu trabalhava na época, já fazia 5 para 6 anos no mercado de eventos sociais em São Paulo e, putz, eu vivia um sonho, porque eu trabalhava, na verdade, assim, minha carreira, eu tenho uma carreira CLT, né, uma carreira profissional já de quase 12 anos, só que nesse período eu estava fazendo a parte mais eu tinha uma agência específica para construção de experiência para eventos sociais e eu vivi um sonho de 2014, mais ou menos, até 2019. Eventos em São Paulo bombando, pessoal querendo sair, né? Era o mundo das festas, das baladas. E aí o que aconteceu foi que veio a pandemia em 2020. E eu confesso que eu negligenciei muito essa história de ir para o digital com a minha agência. Eu poderia ter me digitalizado. Tanto é que eu sempre falo, né? Eu vendo quem teve muito sucesso em 2020, já eram pessoas que tinham estrutura já digital um pouco mais organizada. Sim. E aí nisso eu literalmente comecei a correr atrás do rabo para conseguir me organizar. Eu já fazia essa parte de ativações de marketing, de estratégia, mas era para pontos físicos, né? Corri para digitalizar, só que assim, foram 2 anos hardcore em termos de, sabe, se transformar, porque você está se transformando na dor, né? Não está se transformando para você conseguir pagar as contas, para você conseguir se reposicionar no mercado, indo atrás de clientes, com todo mundo numa nova realidade. E eu meio que abandonei minhas redes sociais, porque também eu tive uma mudança pessoal. Então, eu até 2019 eu era solteira, né? Vivi minha vida. E aí, em 2019, eu casei. Na verdade, eu casei, comecei a construir minha família, e aí nisso o meu Instagram era basicamente reflexo do meu trabalho, aonde eu estava, onde eu frequentava, e isso movimentava muito, virou casa, cachorro, marido, e com a pandemia, né? Então, eu perdi dois departamentos do meu negócio, né? Que é o meu produto principal de receita e também meu marketing. E aí eu fiquei 2 anos, todo mundo fala, ah, não, mas sua transição foi fácil. Não, foram 2 anos, tô falando tipo 2020, 2021 e 2022. Eu comecei, o meu primeiro vídeo na internet foi em abril de 2022. Então, e na verdade isso foi, eu falo bastante sobre o incentivo da minha enteada. Eu tenho uma enteada que agora, né, tem 15 anos, uma mulher, beijo Isadora pra você, mulher criada, né? E aí nisso, a minha enteada tava numa fase que ela tava num 11 para 12 anos, o TikTok era muito forte com músicas coreanas, era tipo a vibe dela na época. Isadora agora nem sabe o que é isso mais. Agora toda, tipo, Travis Scott, vibes. E aí nisso, naquela época, eu via muito esse movimento
nessa cena musical, não via como me encaixava. Só que aí nisso eu comecei a perceber que o TikTok tinha outros movimentos também, movimento fashion, movimento educacional, movimento até mesmo, assim, de tipo recortes. E foi quando eu conversava muito com a Isadora. Eu falei, nossa, eu sinto que eu preciso me reinventar. Só que também tinha uma outra coisa. Eu, como na minha fase de carreira, eu já estava muito saturada do que eu fazia. E eu realmente tinha algo dentro de mim que eu queria mudar tudo. E foi aí que, putz, uniu minha vontade de ter uma nova profissão, né, de, tipo, transitar, um amor muito velado por moda e também um novo mundo, que era o TikTok, que ninguém me conhecia, que eu falei, agora é hora de eu construir a nova Stephanie, uma primeira vez, e entrar nessa jornada. E foi muito especial que, se eu não tivesse feito isso, não estaria aqui. Muito bacana, é muito legal isso, porque foi muito disruptivo, assim, da tua parte, nessa transição, nessa volta, ser no TikTok nessa época que acho que ninguém imaginava que teria esse teor educacional, né? Porque se hoje a gente tem alguns empresários super presos e não querem entrar porque ainda pensam que é um ambiente só de música e tal, naquela época, acho que você varreu tudo, né? Assim, que É que bacana. já existiam algumas pessoas. O que aconteceu foi o seguinte: eu não conseguia encaixar com o TikTok. Por quê? Naquela época, em 2022, na verdade, a gente já estava vivendo um movimento que grandes influenciadoras já tinham suas contas e já estavam ganhando notoriedade. Uhum. Então, não é que, por exemplo, eu fui uma das primeiras. Não, não fui. Eu até fui num movimento mais retrógrado, assim, mais, tipo, de final ali. Porque já existiam essa galera, tipo, criando conteúdo com, sei lá, 100, 200, 300 mil seguidores. O que Uhum. aconteceu foi, eu lembro que, quando eu comecei a conversar com a Isadora, ela me perguntou, ela me pediu explicação de um desfile. Era o desfile da Balenciaga, inclusive. Aí eu falei, Isadora, eu contei pra ela. Eu falei, por que você não conta isso no TikTok? Aí eu falei pra ela, mas por que eu contaria? Ela, olha a forma como você tá falando. Eu acho que, tipo, eu acho que as pessoas vão querer ouvir. Aí Uhum. eu falei, bom, porque eu não me encaixava com dança. Eu não me encaixava com, tipo, unboxing, Get Ready With Me, não era minha praia. E eu sempre fui esse canal de informação do meu ciclo de amigas. Então, eu sou aquela amiga que a pessoa me liga e fala, o que tá acontecendo? Aí eu falo, tá bom. E aí, nisso, foi com essa visão que a Isadora me trouxe, que eu falei, bom, peraí. E aí a gente começou a pesquisar juntas, ela tava de férias na época. E a gente começou a pesquisar juntas contas que, de certa forma, falavam de moda. E aí a gente achou uma conta de um gringo que ele falava sobre, tipo, o mundo Hermès. E ele trazia tudo, sobre o negócio, sobre as bolsas. Eu falei, por que você não faz isso? Aí eu falei, gostei, e eu acho que eu posso remodelar. E aí foi quando eu comecei a testar esse conteúdo. Eu só falava pro universo, me dá uma única oportunidade. Aí foi o fatídico dia. Você sabe dessa história, o fatídico dia? Não. Fatídico dia. A história foi o seguinte: para você que, de certa forma, está começando na internet, ou tem algumas ressalvas, ou até mesmo tem algumas barreiras, eu vou te contar como eu comecei. Tudo começou quando eu já vi a minha necessidade de ir para o TikTok, porque meu Instagram estava abandonado, não tinha mais nenhum atrativo, e todo mundo que estava no meu Instagram eu só via teté de festas, lugares, ativações, aquele mundo no Antigo Testamento. E aí, nisso, aconteceu que uma influenciadora fashion do TikTok fez uma colaboração com uma grande marca de roupa. Falei, gente, esse é o assunto perfeito para eu falar. Porque eu sempre fui muito mais de negócio do que efetivamente sobre, sabe, essa parte mais de análise de editorial, ou, por exemplo, tapete vermelho, etc. E aí eu falei, bom, vou falar sobre isso. Achei meu conteúdo. Sentei no sofá da minha casa. Mentira, tava no quarto, numa cadeira, meio escondida assim. E aí eu coloquei o iPhone pra gravar. Eu não sabia gravar no TikTok. Uhum. Gente, eu fiquei 3 horas gravando. Foi a pior experiência que eu tive na minha vida. Eu não conseguia desenrolar, eu não conseguia falar. Todo vídeo que eu via ficava horroroso. Tipo, eu falava, gente, como é possível que tantas criadoras, tipo, conseguem e eu não consigo? E aí, nisso, eu peguei meu celular, tipo, desliguei assim o iPhone e saí chorando na sala. Meu marido me encontrou e falou, o que você tá fazendo? Eu falei, eu tentei gravar o vídeo, não deu certo, ficou horrível. Ele falou, deixa eu ver. Eu falei, não. Ele falou, deixa eu ver. Ele fez assim, ó. Se você tá assim, você não serve pra isso, né? E saiu. Aí eu,
Tipo, eu falei, que? Como é? Eu falei, challenge accepted. Aí eu falei, agora vai ser aí. Aí eu fiquei remoendo uma semana, 7 dias. Então isso era, tipo, sei lá, uma sexta-feira, eu fiquei 7 dias com aquela história assim, você não consegue, você tem que dar um jeito, vai procurar. E eu comecei, até mesmo minha agência de marketing, ela existia ainda nos moldes digitais, e eu até perguntei pra uma galera que fazia freela, como que edita no TikTok e tal. Consegui resolver, mas assim, zero prática. E eu lembro que na semana seguinte, o Henrique ficava o final de semana inteiro fora porque ele tocava. Eu falei, bom, agora é a hora que eu vou ficar sozinha para gravar esse negócio. Eu não quero saber. Aí eu lembro que eu coloquei, tipo, tripé, porque eu tinha, tipo, um tripé, um ring light, assim, meu celular, meu cachorro do lado, ele era filhote ainda, eu lembro até hoje, tipo, mini, assim. E aí, nisso, eu falei, vai ser agora. Eu separei 3 temas diferentes, porque aquele da colaboração me deu trauma. Sim. Não, eu falei, nunca mais falo disso. Aí, nisso, o primeiro vídeo era a estratégia do perfume número 5 da Chanel, que foi mega revolucionária na época, até porque o perfume em si era polêmico pra época. O vídeo número 2 era ao início da criação da Yeezy, marca do Kanye West. Eu acho que eu assisti esse. Esse é o primórdio, tipo, é o meu segundo vídeo. E o terceiro vídeo foi sobre a Kim Kardashian se tornar embaixadora da Balenciaga. Eu falei, ela vai se tornar. Porque ela até então não tinha, ela só tava usando. Sim. Aí eu lembro, gente, até hoje. Putz, eu troquei de roupa, né? Tipo, troquei de camiseta, né? Eu falei, tô preto, rosa. É só vocês verem, eu tô tipo assim, branco, preto e rosa. No mesmo cabelo. E aí, nisso, eu lembro que quando eu postei tudo de uma vez. Tem umas hashtags, assim, não sabia mexer. Aí o meu primeiro vídeo deu, tipo, 1000 views. Eu, assim, ó, 1000 views? Porque qual que era a minha referência? 1000 likes no Instagram. Uhum. E assim, fazia anos que eu não tinha 1000 likes no Instagram. Tipo, eu tinha, sei lá, 15 mil seguidores no Instagram. Não, 14 mil ali seguidores no Instagram. E eu falei, gente, 1000 likes é muito, tipo, 1000 views. Eu fiquei, assim, abismada. Uhum. Aí meu segundo vídeo deu, tipo, 1300. Aí eu... Tem coisa aqui. Falei, gente, 1300. Eu ficava, Isadora. A gente ficava olhando como se fosse assim, tipo, a gente descobriu, Uou. sabe? Tipo, a revolução do milênio. Aí meu terceiro vídeo bateu 30 mil em 48 horas. Aí nessa hora eu falei, eu liguei pra todos meus amigos e eu falei, agora eu comecei. Preparem-se. Falei assim, agora o portal abriu. Porque eu só falava pro universo, me dá uma luz, o resto eu trabalho. E aí eu comecei a fazer vídeo. Só que assim, eu não tinha essa dinâmica de criadora de conteúdo. Eu comecei a fazer vídeo, tipo, no rolê, legal, tal, no hobby. E aí meu 10º vídeo, que foi sobre a joia da sogra do filho da Victoria Beckham. Sogra, ela é sogra, né? O Brooklyn Beckham casou com a Nicola Peltz, a mãe da Nicola Peltz, é a sogra do Brooklyn. Sim. E aí ela usa uma joia específica, que chama Estrela d'Água, do Harry Winston, e eu trouxe o contexto dessa história, dessa joia, porque era uma coisa surreal ela tá usando, e esse vídeo bateu 1 milhão em, acho que 2 dias. E aí nisso eu lembro que eu tinha, tipo, 2.500 seguidores, foi pra 10 mil. E eu ficava, tipo assim, a cada minuto que passava, eu ficava atualizando. E Isadora, assim, tipo, eu falei, Isadora, vai bater 10 mil. Ela falou, vai. Tipo, e a gente ficava lá. E foi muito especial. E aí minha jornada começou. Cara, que legal, né? Porque assim, as pessoas, a gente tava falando, inclusive, sobre isso essa semana passada, que às vezes tem um boom muito grande, as pessoas não sabem aproveitar. Porque eu acho que o mindset que vem antes, que é você falar assim, eu preciso de uma oportunidade, eu vou agarrar isso com todas as minhas forças e isso vai ser meu pontapé inicial. E tem pessoas que só simplesmente fazem, jogam e acaba que fica só mais um vídeo viralizado e beijo. Mas sabe quem tem isso? Minutos. Vou contar pra vocês, porque a minha casa é cheia de celebridades. Estávamos em 2020, na pandemia hardcore, assim, tipo, tudo fechado, máscara, etc. Meu marido já tinha TikTok por causa da minha enteada. Uhum. Também a enteada tem TikTok, sei lá, desde 2015. Uhum. E aí ele tinha lá só pra ser, tipo, sabe, pai que tem a conta pra filha. Estávamos no mercado. Mercado. O Henrique pegou uma trend que era, tipo, uma trend viral na época. E aí eu gravo, é um vídeo juro, não tem 20 segundos o vídeo. Ele bateu 7 milhões e 50 mil seguidores em uma semana. Mentira. 7 milhões. Serious. Tipo assim. É isso. Feita pra viralizar, eu amo. Inclusive, eu demorei quase 1 ano e meio pra conseguir a quantidade de seguidores que o Henrique conseguiu com um vídeo de, tipo, de trem de besteira. Eu demorei quase 1 ano e meio pra conseguir. Passada.
Tá aí, Henrique, para me chamar de Parabéns, Tete. Henrique. Mas show. Tete, assim, indo pra primeira pauta, né, que a gente queria abordar contigo, assim, depois dessa trajetória incrível. É que, assim, quando a gente tava fazendo o roteiro do podcast, pensando, colocando nossa cabeça pra fritar, a gente tava conversando sobre como a gente tem uma mudança de It Girl com o passar que a sociedade vai mudando também, Sim. né? Então, a gente tem a ascensão de meninas e declínio também delas. E a gente tava falando, né, sobre as que estão atualmente. E a gente estava se perguntando por que que isso acontece, né? Porque, então, se há um tempo atrás a gente tinha a Hailey como essa grande referência, né? Onde a gente achava super cool você ser mais polida, você ter toda a estética da clean girl, slick hair pra trás e ser aquela coisa bem... Hoje em dia, a gente já não se encanta tanto por isso. E eu queria te perguntar o que é que tu acha sobre isso, assim, por que que a gente tem essas mudanças de It Girl com o passado realmente da época. Enfim, discorra um pouco sobre o que é que tu acha. É assim, pelo nosso comportamento padrão de consumo de qualquer tipo de coisa. A gente tem curvas. Então, quando algo é novidade, é normal que, inicialmente, poucas pessoas saibam e essa expansão de curiosidade e aderência vai aumentando. Então, é só a gente estava conversando anteriormente sobre como foi os anos 2000, por exemplo, Paris Hilton. A Paris Hilton era uma it girl na época, Sim. muito forte. E por que ela perdeu a relevância? Tá, porque muitas coisas acontecem nesse período, se a gente for pegar, a gente tá falando de 24 anos, que separa os anos 2000 até hoje, então muita coisa passou na vida dela, mas também outras pessoas entraram. Então o que acontece é, até muito pouco tempo atrás, é que a gente tá evoluindo muito e a velocidade da informação tá muito rápida a cada ano que passa. Então é só a gente ver, vocês nem lembram mais do Barbiecore. E o Barbiecore, tipo, dominou o mundo. A gente só pensava nisso, a gente só esperava Margot Robbie no red carpet, a gente só queria saber a maionese rosa do Burger King, tipo, virou uma loucura. Porque tá tudo muito rápido. Então eu tenho certeza, se eu falar pra vocês, vocês lembram a coleção desfilada há um ano atrás? A não ser que você tenha ali um trabalho específico com isso, é muito nichado. Então, o que acontece é, nós como sociedade, ao mesmo tempo que a gente consome conteúdo muito rápido, a gente também muda de opinião muito rápido. E é normal que as pessoas que antes ficavam muito mais tempo no pódio, hoje entram outros players muito rápido. Então, o que eu vejo é, primeiro, a gente tem a internet ama consolidar uma única tendência, mas quando uma única tendência existe, milhares de outras estão juntos também. Então, não é porque agora é Mob Wife que as meninas que são ultra clean girl vão virar Mob Wife. Então, tipo, tudo meio que coexiste, começa por aí. Só que sempre tem uma tendência que é proeminente. Então, é essa que impera, é essa que acaba trazendo mais a referência. Então, o que acontece é, primeiro, a gente está vivendo numa imensidão de diversas referências, diversos comportamentos, diversas tendências ao mesmo tempo. Então, o que eu vejo também é que, assim, antes, você tinha uma durabilidade maior dessas it girls, porque elas conseguiam se sustentar até porque não tinha essa informação rápida, não tinha esse desejo de toda hora a pessoa se reinventar ou trazer um conteúdo novo. Quer ver um exemplo? Vocês sabem quem é a Alexa Chung? Vocês assistiram Next in Fashion? Então, a Alexa Chung foi a anterior. A apresentadora anterior. Só que a Gigi Hadid, por ser uma ultra celebridade, chamou muito mais atenção. E também eles construíram um programa para ficar muito mais hypado dessa vez. Mas a Alexa era uma mega it girl. Mega. Inclusive, tem uma bolsa lá das antigas, da Mulberry, chamada Alexa, que para quem lembra da época, era o desejo enlouquecido. Então, assim, o que acontece é, hoje, a Alexa não tem tanto mais a comunicação mais jovem, a Alexa tem um estilo que ela continua sendo aquela, tipo, vibe grunge, indie, europeia, então não tá tanto no holofote, porque também tem isso, essa pessoa it girl, essa celebridade, ou até mesmo essa menina comum, ordinary girl, de continuar mantendo o desejo do holofote. Então, assim, eu acho que a curva hoje em dia tá muito mais rápida, para essa resiliência de você conseguir ficar ali criando desejo para o público. E hoje não se pauta só mais no estilo, se pauta no seu estilo, no seu carisma, na sua TV própria, né? Sim. Então hoje as influenciadoras têm muito isso, né? Esse pilar de, tipo, ela é a própria TV e as pessoas vão assistir porque querem ver essa narrativa. Até analisando mesmo essa questão de pessoas que estão em alta, por exemplo, no TikTok, a gente estava vindo de uma época onde a Olivia Rodrigo era o auge do auge, e a Sabrina Carpenter, por exemplo, ninguém falava dela, ela era esquecida porque a Olivia estava lá na frente, né? Sim! E agora todo mundo quer Gente, ser pelo a amor de Sabrina. Deus, eu quero o cabelo da Sabrina agora. O blush, a tendência do blush, o pessoal até fazendo aquele vídeo que passa até pelo cabelo, assim, sabe? Mas, novamente, a Sabrina Carpenter tem uma fórmula.
uma fórmula que deu muito certo. Só que ela não tem o lado rock and roll dessa fórmula. Porque também hoje ela é politicamente correta, chamada Pamela Anderson. A Sabrina Carpenter é literalmente o que a Pamela era nos anos 80. Só que, claro, a Pamela Anderson veio de um lado, veio com uma jornada um pouco diferente. A Sabrina já vê que ela é totalmente, tipo assim, ela é colocada no âmbito para ser a nova queridinha. Mas ela tem a mesma característica, tipo, o apelo, o sex appeal, o jeito, Sim. o contraste muito forte do cabelo, que tem volume, e ainda a maquiagem pesada. É verdade, é muito isso. E até mesmo tava pensando o impacto que. Porque eu sou muito Taylor, né? A Lara sabe. O impacto que ela teve, que a Taylor teve pra colocar a Sabrina nesse mundo, né? Porque assim, eu, quando tava indo pra The Eras ano passado, eu conhecia a Sabrina porque eu lembrava da época da Olivia. Eu era muito fã da Olivia, adorava. E eu era super contra a Sabrina, né? Nessa briga Super contra. Super contra, né? Eu e a minha irmã. Minha irmã tem 15 anos, e a gente ficava, assim, sempre debatendo em relação a isso. E aí eu falei, não, eu vou dar uma chance pra Sabrina, eu vou escutar isso. Eu vou dar uma chance. Vou conhecer a diva, vamos conhecer a diva. E aí eu adorei o conteúdo, adorei as músicas, adorei ela como personalidade, e depois da The Eras Tour do ano passado até agora, eu tô vendo essa mulher se tornando uma coisa. Gente, ela desfilou no Vogue World. Não, Isso na verdade, é o pedestal da Vogue, pra você falar, ó, aqui são... repara quem desfilou. Bad Bunny, Kendall Jenner, Gigi Hadid. Tudo bem que eles pegaram uma galera atleta, né? Mas, tipo, J Balvin. Por quê? Porque ela, na verdade, conquistou esse lugar. Ela tava no Met Gala, então, assim, ela tá sendo abraçada pelo mundo e idealizada. E isso também, é lógico que tem muita estratégia por trás de mídia, mas agora é o momento dela. Com certeza. E até falando de outras pessoas também, a gente tá vendo essa evolução de conteúdo que antes as pessoas gostavam de conteúdos muito curtos, né? As pessoas queriam só no máximo 15 segundos porque ficava desinteressado e passava. Mas agora a gente tá vindo com essa tendência do conteúdo FaceTime muito grande. Então a gente tem a Alex Earl, a Monet Mitchell, essas coisas. E eu quero que Gente, eu você amo. discorra sobre essa evolução desse conteúdo, sabe? Essas novas influencers. Primeiro que o TikTok, sim, foi a plataforma que deu muito palco para a garota comum virar superstar. Melhor exemplo disso é Charli D'Amelio. Sim. Acabou. Tô doido pra falar sobre isso. Mas, tipo, é verdade. Antes, por exemplo, eu vou dar um exemplo máximo, assim. Eu via as grandes influenciadoras brasileiras via blog. Quando entrou o Instagram, ao mesmo tempo que entrou uma acessibilidade nelas gigantesca, porque eu comecei a perceber, tipo, qual que era a rotina dela, o que ela postava, de uma forma muito mais próxima, ainda assim existia uma classe em relação a, tipo, se eu tô te seguindo é porque a gente tem um relacionamento pessoal. O TikTok praticamente enterrou isso. O TikTok é um mundo em que ele é muito sem lei. Eu falo que ele é o primo educado do Twitter, porque eu acho que o Twitter é um outro rolê que a gente não vai discutir. Mas o TikTok é o primo educado do Insta, mas ele não tem aquela história do apelo social. Sabe? Aquela como se fosse, tipo, a sala de casa que você tem que conhecer para você seguir. Porque, gente, quando o Instagram começou, é assim... Oi, tudo bem? Como você tá? Tô ótima. Você tem Instagram? Tem. Então, esse era o primeiro passo, que era a mesma coisa que o Facebook já fazia. Na verdade, o Orkut fazia isso, o Facebook fez de uma forma muito mais, tipo, ilustrativa, interessante, até mesmo cativante, e o Instagram só, tipo, modificou isso mais com ênfase em fotos. Então, era uma troca ali de ciclo social. Então, quando essas influenciadoras começaram a ganhar muito número, que tipo, já rompia o ciclo social delas, não tinha ali uma proximidade. E o TikTok trouxe essa proximidade de volta. Com essa história da conexão, da pessoa ser real, né? Real time, falar de uma forma muito mais sincera e honesta e clara para o público diretamente. Então, o TikTok ele começou primeiro ele mostrou a potência da ferramenta em viralizar e transformar pessoas que são civis, comuns, do dia para a noite. Charli D'Amelio, para mim, é o melhor exemplo. Como que alguém do interior dos Estados Unidos, do dia para a noite, tem 30 milhões de seguidores? Mas teve esse movimento aqui também. Vanessa Lopes. Do algoritmo da gratidão, né? O que o Instagram não te entregava, o TikTok te acende, aquilo brilha seu olho e você vai. Na verdade, é que a construção do algoritmo é o contrário. Sim. Porque o Instagram, por exemplo, qual que é a construção do algoritmo eu entrego para quem te segue. Então, você é obrigada a ter uma quantidade de seguidores relevante. Por isso você fica limitado. O TikTok, a construção, por isso que existe, né? Tipo, as plataformas, elas evoluem conforme o tempo. A construção do algoritmo foi, eu entrego para quem tem interesse. É totalmente diferente. Então, por exemplo, quer ver? Tipo, beauty.
A Camila Coelho tem 1 milhão de seguidores. Só que quantas pessoas não têm interesse em beauty? Milhares. Tipo assim, 100 milhões. Então, qual que é a chance de você conseguir viralizar um vídeo? Realmente no TikTok. E o TikTok mostrou que é real. Por exemplo, Alex Earl, Monet são os melhores exemplos de como você transforma a sua vida no momento que você começa a criar um conteúdo relevante, você cria uma proximidade com a sua audiência, cria uma comunidade e o negócio vai escalando e não tem limite de escala. Tanto é que hoje, a Monet era enfermeira, né? E ela fala, tipo, nossa, eu lembro eu sendo enfermeira e hoje olha a minha vida. Tipo, eu sou dona de negócio, eu ganho bastante dinheiro, consigo ter uma vida diferente. Alex Earl, gente. Alex Earl pra mim, assim, Absurdo. aonde ela chegou, o que ela tá fazendo. Tipo, ela é capa da Sports Illustrated, sabe? Então, e por quê? Porque o TikTok deu isso pra ela. Claro que o TikTok foi a ferramenta, ela soube usar. Sim. Mas hoje esse trampolim é real. É muito real. Gente, Vanessa Lopes. É. Uma menina comum que poderia. Eu não sei de onde exatamente ela é. É Recife? Acho que É, Fortaleza. Recife. Então, uma menina comum começou a dançar, começou a ganhar notoriedade em relação a isso. Gente, hoje ela é o quê? Uma das brasileiras mais seguidas. Virgínia também é o melhor exemplo disso. É verdade. Faz sentido, é exatamente isso. E o que a gente estava falando, até puxando esse gancho de cada vez mais a gente está acostumada com esse conteúdo mais orgânico e realmente FaceTime, a gente vem vendo de um cenário assim que a gente sai do macro e está cada vez mais nichando as influenciadoras. A gente tem alguns exemplos disso, por exemplo, até com a Malu, que foi super recente, que ela tinha grande plataforma, criou o Malu Vlogs, aí hoje em dia já tem o Malu Gym, né, que é a parte só de academia dela. Então a gente tem influenciadoras macro, criando suas próprias mini influenciadoras dentro do seu perfil, e também tem influenciadores criando perfis dele, né? Então isso está muito em alta e a gente está cada vez mais querendo estar nichada. E eu acho que isso até comunica muito com o que a gente estava falando mais cedo de as It Girls, como elas estão nessa curva, elas precisam se adequar a grupos mais fechados, porque o macro já não recebe tanto elas. Então, não sei muito bem como elas iriam fazer isso se não fossem nichando os perfis. Sabe o que é que tu acha sobre Eu isso? sei. É que, na verdade, eu vou até voltar um pouco no tempo. Por exemplo, como antes tinham poucas influenciadoras que representavam muitas categorias, o que é isso? Por exemplo, você tinha Gabi Pugliese gigantesca no mundo fitness. Você tinha, tipo, Camila Coutinho gigantesca no mundo da moda, jornalismo. Vic Seridone, gigantesca no mundo da maquiagem. Tipo, Karen Bakini, enfim. O que acontece é, elas eram poucas com muitos seguidores. Quando as redes sociais começaram a democratizar e o fato de você criar conteúdo começou a democratizar, começou a entrar muita gente nesse balde. Então, o que aconteceu foi que a concorrência começou a ser gigantesca. Onde você tinha um oceano com 100 peixes, agora o oceano tem, tipo, milhares de peixes. Então, o que aconteceu? Tanto a influenciadora macro começou a perceber que, peraí, quando eu falo de moda, quem efetivamente desses 1 milhão de seguidores realmente se interessa por moda? Ainda mais agora, que tem muita gente sendo muito mais específica, com penetração de nicho muito maior. Então, primeiro, essa galera que veio antes tem um público muito mais pulverizado. Tem de tudo. Um pouco. Então, quando a pessoa vai fazer uma parceria com alguma marca, ela tem que saber muito como que o público dela vai reagir, porque daqueles 1 milhão, às vezes só, tipo, 10 mil efetivamente gostam, consomem e vão gastar dinheiro com isso porque ela gerou esse desejo. Então, tem essa questão das grandes influenciadoras terem esse momento tipo de downfall por conta dessa pulverização. Do outro lado, existe também a nova demanda da geração de querer uma conexão muito mais real. Então, a gente quer saber, sabe, Discovery Channel? Aonde você vai, como você se alimenta, como você finaliza seu cabelo. Não é, tudo bem, existia já isso na geração anterior, mas agora é algo muito mais atrelado com a real intenção daquilo. Então, teve uma época das influenciadoras que eu brinco, né? Que todo mundo vivia a mesma rotina. Acordava, ia malhar, aí fazia uma drenagem, aí depois ia num restaurante permuta, aí depois fazia um look. Hoje não é mais assim. Hoje você quer saber por que ela colocou esse look, o que tá acontecendo na vida dela, por que ela fez o café desse jeito, que foi um jeito diferente. A gente quer essa troca e as plataformas estão dando isso. E quando você fala dessa história também do nosso comportamento em si, isso também muda porque a gente tem essa falsa impressão de proximidade. Você não acha que você é amiga das pessoas? Então, isso também é essa história. A Malu criou vlogs para querer mostrar para as pessoas que ela é maior do que um unboxing. E isso faz muito sentido. Só que entra num outro desafio. Tipo, você é uma influenciadora que você vai conseguir criar vertentes e vai suprir essas vertentes de uma forma nichada? Porque senão, para mim, é perda de tempo. Por isso que eu falo, as pessoas não sabem disso, mas pense, qual que é o produto principal da Malu? Criação de conteúdo. Ela
acorda e dorme pensando em criar conteúdo. Tem influenciadora como eu, não, esse não é o meu produto principal. Criação de conteúdo é uma grande vertente, mas eu tenho palestras, tenho livro, é uma outra diversificação. Então, o que acontece é essa história, mas Tete, a gente tá vendo as influenciadoras irem tipo, criando contas nichadas. Porque, na verdade, elas querem ter uma proximidade ali com o público ultra fã. Que o que elas fizerem, o público vai comprar. Eu tenho as minhas ressalvas em relação a fazer um daily. Porque eu acho que você acaba quebrando a sua rotina de tempo para abastecer duas contas, sendo que a galera do daily está na conta principal. Então, a não ser que você tenha, tipo, um projeto específico que faça com que as pessoas entrem nessa jornada com você. Caso contrário, não tem sentido. Então, assim, e eu acho que é muito isso. Tipo, as influenciadoras estão desesperadas para entender efetivamente quanto que elas impactam. Porque hoje isso é uma premissa. Até muitos anos atrás, não tinha tanta essa responsabilidade de vender. Tinha, sempre teve. Mas hoje é uma premissa. Você tem que entregar números, você tem que entregar clique, você tem que entregar, tipo, comentário. Que cada vez mais as marcas se profissionalizaram para falar, bom, me manda seus analytics. Quantas influenciadoras grandes não surfaram uma onda que o analytics nem estava em pauta, mas agora tá. Não é à toa aqui, por exemplo, por que Silvia Braz está numa parceria com a Arezzo? Porque não só a Silvia Braz entrega um branding nacional gigantesco, mas ela entrega venda também. Ela converte. E é isso que, no final das contas, é o melhor casamento. Verdade. E eu acho que, assim, até entrando nessa questão de dailies, como as pessoas estão querendo se nichar cada vez mais para conseguir vender efetivamente mais. E, paralelo, a gente tem essa geração onde vê o Instagram de forma muito clean, né? O Instagram oficial de forma muito clean, muito vitrine, muito polido. Vou postar uma foto de sushi, vou postar um look do dia quando eu estiver saindo e that's it. E no daily já é aquela coisa que eu posso aparecer sem maquiagem. Uma coisa que eu deixo às vezes só pra mulheres, só pra gays, essas coisas assim, Sim. sabe? Que você se sente muito mais à vontade. E como a gente tem esse perfil que é muito mais. Converte muito mais em venda, acaba que a gente tem essa mudança num cenário onde os influenciadores grandes, eles estão virando fundadores das marcas e os consumidores deles estão virando os influenciadores com esses dailies, né? Porque a gente vê, por exemplo, que tem menina, às vezes, que tem 10 mil seguidores, que tem um daily de 5 mil, com 5 mil views nos stories, com 3 mil likes nas fotos do feed, assim, alimenta um feed, alimenta os stories. E assim, como é que você percebe essa mudança, por exemplo, da Gabriela Pugliese, da Mari Saad, tendo as suas próprias marcas, pessoas que eram muito as únicas quando Sim. tudo era mato, e essas pessoas que agora a gente tá vendo plataformas e formas de criar conteúdo transformando consumidores em influenciadores. Então, que são dois mundos diferentes. São, por exemplo, primeiro pela cronologia dos fatos das grandes influenciadoras e também pela maturidade de carreira. Chega um ponto que você não quer mais viver só da sua imagem. Você quer construir algo sólido. Você não quer ficar refém de ter a parceria da marca, de bater a meta, de ter a X marcas por mês. Então, é natural que isso seja o próximo passo da jornada. Eu até, às vezes, fico impressionada como tem muitas influenciadoras que ainda não tomaram esse passo. É claro que isso exige muito, porque te tira muito do papel de influenciadora e te coloca num papel de empresária. Empresária, dona de equipe, uma baita responsabilidade, tem ali um contato direto com consumidores, que a gente está vendo que a Boca Rosa está passando agora. É um outro mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que é natural na ordem dos fatos. Então, é estranho você pensar que, por exemplo, uma influenciadora que está há 15 anos no mercado, ela vai continuar vivendo com a mesma relevância da imagem dela. Tipo, a gente sabe que a sociedade não é assim. A gente sabe que vão entrar outras pessoas. Só vocês mesmos falando, gente, Olivia Rodrigo tem 20 anos. Sim. E, tipo assim, já veio um outro movimento, que vem uma outra pessoa, que teoricamente já está mostrando ali uma substituição. Olha como as coisas são muito mais perecíveis. Então, vocês acham que uma influenciadora vai viver de publi para sempre? Não. Então, assim, para mim é natural. E também entra uma questão da influenciadora de, tipo, querer empreender e se jogar nisso, porque também vai exigir, né, outras habilidades, e enfim. E, do outro lado, eu vejo como o produto dele. O que é o produto dele? Basicamente, você tem o seu Instagram principal, que você acaba sendo muito mais... Vou colocar assim, tipo... Não quero falar política, mas você é muito mais organizada, você tem toda uma estratégia de harmonia, você tem uma estratégia de estética, ali de uma construção de narrativa mais clara, sem muito essa história da verdade, do desabafo, da rotina, do dia a dia, né? Você só vê as pingas, não vê os tombos. É tipo isso. E eu acho dele muito importante quando o assunto é você criar uma conexão com o seu público. Mas também entra naquela história, faça uma análise.
o daily vale a pena você se separar em duas? Porque nesse momento você está se separando em duas. Você tem que criar conteúdo para a conta principal e criar conteúdo no daily. Eu sempre falo, né, que tem um único tipo de categoria de influenciadora que consegue carregar o dele muito bem. A influenciadora tem carisma. Porque carisma não é uma coisa que você ensina. Ai, Teté, mas carisma é eu ser simpática na câmera? Não, gente, é muito difícil você ter um carisma a ponto de você criar uma novela e entreter o público todos os dias com a sua rotina. Por mais que a sua rotina seja super simples ou uma rotina, tipo, sabe, mega extravagante. É difícil você criar esse carisma. E você sempre tem que ter elementos, por exemplo, às vezes personagens, às vezes contextos, às vezes, tipo, diferentes ambientes, enfim. O que acontece é que essa influenciadora com carisma, ela consegue carregar esse dele porque ela consegue criar, tipo, a novela Manuel Carlos nesse mundo específico. Mas não é para todo mundo. Porque, por exemplo, você prefere, eu sempre falo isso, você prefere adestrar 2 cachorros filhotes ou você adestra primeiro um, deixa ele adulto, né, educadíssimo, e depois você pega um filhote para adestrar. Com certeza. Bem, Então, você fala para mim, uma influenciadora de 10 mil seguidores, que ainda é uma micro-influenciadora, que está entendendo o business, entendendo a consolidação dela de mercado. Porque, gente, hoje, por mais que eu entendo, pô, tem vários níveis de influenciadoras e ali, hoje em dia já é desproporcional. Às vezes tem uma influenciadora micro que ganha muito mais do que uma média, que às vezes tá em crise de carreira. Então, assim, não tem uma regra. Mas basicamente, assim, tipo, hoje 10 mil seguidores, a mais para as marcas que estão vendo números, ainda é uma influenciadora embrionária. Sim. Então você vai dividir seu tempo para adestrar 2 cachorros filhotes, sendo que você não tem uma empresa consolidada. Então, assim, eu tenho as minhas ressalvas, eu acho que tem um estilo específico de influenciadora que consegue carregar isso. E também, aí você entra numa outra situação, você tem um daily, você é limitada. Não é toda marca que pode entrar em contato com você, fazer parceria, porque é muito nichado o e é público. delicado também fazer publicidade em daily, né? Assim, porque senão desvirtua. E são perfis fechados, Sim, com certeza. né? Não, eu tenho alguns exemplos de influenciadoras que têm deles muito fortes, e eu sempre falo, teve uma vez, eu tinha uma aluna, né, de consultoria que ela falou assim, ai, Tete, eu vou abrir um daily, porque aquela outra influenciadora tem um daily muito grande, tá bombando. Eu falei, eu dou um mês pra ela começar a fazer publicidade. Ela falou, ela não vai fazer porque é muito real. Dito e feito, ela começou a fazer. Porque ela sabe que a conversão ali é muito alta e, naturalmente, ela consegue um poder de barganha com a marca. Em vez dela falar, não, só me paga na conta principal, me paga na conta principal, me paga no daily, me paga no TikTok. Você consegue fazer um upsell. Só que eu sempre penso, quanto mais foco você tem, mais fácil é você crescer o seu business. Vou fazer uma pergunta para vocês. A Malu começou a criar contas, ela tinha quantos seguidores já? Quando ela criou o Gym, o House e etc. Acho que 1 milhão no TikTok. Mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. Então, assim, ela já tinha consolidado, ela já era reconhecida, ela já tinha ali os grandes cases que ela trabalhou. Sim. Ela falou, não, agora eu consigo abrir novas vertentes para catequizar meu público. Então, tipo, ela já tinha o cachorro dela Sim. adestrado e ela falou, agora vou pegar novos filhotes. E ela já sabia a dinâmica do negócio, que aí eu acho que é o mais importante e o mais difícil de você entender num curto prazo. É que hoje em dia a gente tem influenciadores que querem correr pra fazer dele, acho que muito também por uma falta de conhecimento ou ficar se autocomparando, né? Que a gente entende. É porque o dele dá validação. Verdade. O dele te dá o que você mais quer. Lá vai... Gente, O papo sabe o agora. que o dele te dá? O dele te dá uma conexão real com pessoas reais que provavelmente seriam suas amigas. Ele te dá validação, ele te dá troca, ele te dá atenção, ele te dá estima. Então é maravilhoso, é gostoso fazer dele. Sabe onde eu tô sentindo uma vibe dele? Na minha academia. Mas a minha academia é uma outra estratégia. Só que eu tô vendo as pessoas vindo conversar comigo diretamente sobre assuntos que no meu perfil principal elas não viriam. Então, para mim, tá sendo muito gostoso. Claro que a minha é uma jornada extremamente específica de ensino, tem ali uma troca de, às vezes, fundamento, de sugestões, de dicas, mas o daily cativa muito por conta disso. É verdade. E tendo em vista isso, assim, esse cenário em que antes a gente tinha esses 100 peixes e agora o oceano tá com Milhares de peixes, cardumes e tudo. O mercado de influência tá saturado? Tá e não tá ao mesmo tempo. Ele tá saturado se você for fazer a mesma coisa do que outras 410 mil influenciadoras. Mas se você vier com uma proposta, uma ideia, um conceito que, de certa forma, crie seu diferencial, sempre tem espaço para novas. Gente, todo ano surgem influenciadores que despontam na mídia. Todo ano. Me falem, ó, dois assim dos últimos, você falou, nossa, a pessoa cresceu do nada. E, tipo, agora virou uma celebridade, uma personalidade.
Sempre tem. Do Não, nada gente, você acorda e pessoas de É. 10 milhões de seguidores, você fica tipo, Também- quem é essa Era- diva? Inclusive, era até o que a gente tava falando, que o panorama aqui no Brasil disso é muito louco, porque às vezes a gente tá assim, rolando no Instagram, e quando a gente vê uma pessoa de 5 milhões de seguidores que a gente não fazia nem ideia de quem fosse. Então aqui a gente já tem essa ascensão de pessoas que explodem muito. Se a gente for no cenário já fora, né, Estados Unidos ou em qualquer lugar, a gente não tem essa massificação dos seguidores dessa forma que a gente tem aqui. Tipo, do nada, 17 milhões. Quem é essa? Então, quer ver um exemplo? Menina Veneno. Aham. Patrícia Ramos. É. Porque é nichado e ao mesmo tempo. Não, gente, Menina Veneno é uma explosão. É. Gente, eu amo a Patrícia Ramos. A gente não se conhece, mas eu... eu amo você. E é muito engraçado, porque você vê, tipo, Patrícia Ramos, porque assim, gente, porque eu vejo tudo e todos? Porque eu consigo criar uma análise. A Patrícia Ramos, ela falou até um tempo atrás, acho que ela era dentista, uma coisa assim. Hoje ela é apresentadora, foi apresentadora do Big Brother, apresentadora do Shark Tank, tipo. Então, assim, e outra, tem uma coisa muito importante. Alguém já viu aquele meme do Everybody Hates Chris? Todo mundo odeia o Chris? Sim. Aham. Que ele falou assim, quer ver eu postar uma foto e a quantidade de comentário brasileiro que vai vir? Aham. Porque nós somos um povo que tem a rede social como um pilar muito forte da nossa cultura. Então, assim, como que a gente tem, por exemplo, influenciadoras que têm, às vezes, 4 vezes mais seguidor do que grandes atrizes de Hollywood? Tipo, Exatamente. eu tenho certeza absoluta que você entrar agora no seu Instagram, você vai colocar Charlize Theron. Tipo, ela tem menos seguidor que a Virgínia. Porque a gente é um público que é movido em rede social. Então é natural que a gente tenha essa galera, essa representação da categoria realmente muito desproporcional do mercado. É, Como o isso- mercado global, né? Total, isso vai até no background muito grande que a gente sempre conversa, que a gente tem a cultura de sentar na sacada e conversar, a cultura do folclore, de escutar histórias. E também, em paralelo, a gente tem uma cultura muito defasada de grandes entidades. Então, tipo, a gente é muito acostumado com a corrupção ou com líderes não sendo tão líderes assim. Então, com o passar do tempo, a gente cria líderes aleatórios que a gente vai se apegando, né? Então, isso também conta um pouco. Mas isso é em todo lugar. Porque a gente tem, às vezes, uma mania de colocar o Brasil numa situação diferente dos outros. Mas se você pegar, eu posso citar diversos países que têm uma narrativa igual e que as pessoas, às vezes, têm que criar folclores ou, né, levantar celebridades, personalidades, para, de certa forma, criar esse contexto. Mas, assim, eu acho que os Estados Unidos é a melhor referência disso. Tipo, o movimento da Charli D'Amelio começou lá. Verdade. Alex Eu é lá. Então, assim, para você ver que lá ainda tem uma questão mais importante ainda, que é aquela pessoa virar referência global. Tipo, Alex Eu não é americana. Ela tá virando, quer dizer, ela ainda, claro, ela ainda é americanizada, mas em termos de referência, eu tenho certeza que hoje ela já tem uma amplitude global. Com certeza. Ali é absurdo. E é diferente para nós, porque a gente demora para chegar, até porque ainda assim, o principal pilar da cultura são os Estados Unidos. Claro que agora, tipo, tem muita referência, né, Europa, Ásia, Sim. mas assim, quando a gente fala dessa parte de cultura, rede social, etc. Mas é bizarro. O que as redes sociais estão fazendo. Não, e até a gente vai entrar numa pauta. Lembra que eu te falei que o nosso roteiro agora vai ser um pouco mais diferente? Gente, roteiros diferentes. E a gente vai trazer uma parte dentro do podcast que é falando sobre downfalls. Então a gente vai jogar um tema pra ti, são 3 temas. E aí tu vai discorrendo sobre esse downfall, certo? Primeiro, eu quero falar sobre as celebridades globais. Então, por exemplo, antes a gente tinha o aspecto de que as celebridades que vinham de novelas da Globo eram o must. Sim. Hoje em dia, ninguém nem lembra quem são. Como é que você acha? A gente não aguenta essa geração Z. Tipo, gente, TV Globo, SBT, né? Parem com isso. Ó, só pra continuar esse contexto, a gente é muito fã, por exemplo, do grupo Waffle, né? Não sei se tu já The ouviu falar. News. Tu já viu? É, sim. Gente, eu sou cadastrada no The News, tá? Eu recebo mais, pronto. tipo, Gente, sério. Exato. Então, assim, a gente tá achando incrível tudo que eles estão fazendo de revolucionar esse mercado. da Jornalismo. televisão. É, da Isso. indústria televisiva mesmo como um todo. É assim, é bizarro. A gente fica se mandando as coisas. Assim, É. muito legal. Então, tipo assim, até puxando esse aspecto de a morte da televisão como a gente lembra antigamente com esse novo momento. O que você acha? É porque, na verdade, o que aconteceu foi, como qualquer evolução tecnológica, a gente evoluiu nosso comportamento. Eu tava contando para elas antes, tipo, quem aqui pegou a época que você tinha que efetivamente escrever uma mensagem para responder, não só mandar uma figurinha de tipo, a gente se vê lá, sabe? Então, assim, a gente muda nosso comportamento e, naturalmente,
né, todo o ambiente tem que mudar. Então, por exemplo, não existia, por exemplo, canais on demand na minha época. Para mim, Malhação, 6 horas da tarde, era tudo e mais um pouco, gigabyte, né, galera? Então, assim, hoje, por exemplo, vocês, com a parte da facilidade que a tecnologia trouxe, vocês têm um Netflix que vocês escolhem a hora e qual canal vocês vão assistir. Tipo, qual filme, qual série, etc. Então, começa que existe essa evolução do comportamento e novas features, novas ferramentas que mudam toda a forma como é que a gente lida com as informações. Por exemplo, The News é uma newsletter do grupo Waffle que eles trazem, na verdade eles têm The News, eu tenho News, Rising e Business. Então, aquelas nessas que eu sou cadastrada. Né? E eu sempre leio, também eu confesso que eu recebo, assim, juro, eu vou do mais simples até o mais complexo, né? Tem uma outra newsletter muito legal do grupo McKinsey, que é uma consultoria muito, muito tipo, incrível, assim, em termos de dados. E, por exemplo, The News faz um mega serviço que é resumir notícias e contextualizar elas na importância que elas têm. Porque muitas vezes a gente via, por exemplo, num canal mais tradicional de jornalismo, a gente não entendia efetivamente o que estava acontecendo. Gente, eu poderia dar uma coisa muito doida. Nossa, voltei no tempo agora. Na época das eleições, uns bons anos atrás, quando a Veja era o principal canal de você acompanhar debates políticos e o que acontecia, era muito louco, porque a gente via aquela edição e a gente tinha que ter um contexto histórico nosso para entender o que estava acontecendo. Hoje, você entra na internet, você consegue ver, tipo, primeiro passo, segundo, a ordem cronológica dos fatos. E eu acho que o The News faz um serviço interessante que ele contextualiza legal, sabe? Então, a gente começa, por exemplo, você consegue entender a matéria, qual que é a importância, o que está acontecendo, o que isso pode afetar na sua vida. Então, eu acho que, assim, de novo, o The News foi uma baita disrupção do mercado jornalístico nesse quesito, sabe? Um trabalho brilhante. E eu vejo que a gente se molda. E agora falando sobre essa história das novelas, por exemplo. Quando eu cresci, quem eram as celebridades máximas no Brasil? As protagonistas e antagonistas de novela. Uhum. Então, para mim, e para toda a minha geração que assistia, tipo, Mulheres Apaixonadas, né? Laços de Família. Tipo, gente, Carolina Dickmann era tudo. É que assim, o que acontece? Meu marido, preciso contar isso pra vocês, ele é raiz TV. Todo domingo, ele assiste a programação completa do programa do Silvio Santos. Gente, demora 5 horas, tá? Não é uma coisa rápida. Elas nem sabem, tá? Eu nunca assisti. Quem veio da... O O programa do Silvio Santos. Nunca assisti. Passada, Juro pela incrível. minha vida. Sério? Eu juro pela Bebe minha uma água vida. aqui. Juro por Amigo, eu assisti. Gente, e assim, pra vocês terem uma ideia, o Henrique assiste Ratinho de segunda-feira. É mesmo, então. Ratinho é tudo. Gente, era tudo. Sim. Tipo, Hebe Camargo de segunda-feira. Então, assim, mas tudo bem. Eu peguei uma fase já que, tipo, a Hebe já tava na sua idade madura, então... Jô Soares também já tava na sua idade madura. Então, eu sou aquela geração da transição mesmo. Mas se a gente for pensar, por exemplo, se aquela menina, ou aquela mulher, tava na novela das 6, das 8, que era, tipo, top do horário, ela era a maior influenciadora daquele período. Gente, Isis Valverde de Suelen. Ela transformou o mercado de leggings. Todo mundo queria parecer igual a Isis Valverde de Suelen, entendeu? Então, assim, o que acontece é que, ao mesmo tempo, o canal principal, ele mudou. Ele tá pulverizado hoje. Então, hoje não tem só a TV. Hoje tem a TV, o Insta, o TikTok, o LinkedIn, o YouTube. Então, a gente começa a achar referências em vários lugares. Claro, para uma marca como um grande grupo da Arezzo que eles têm que canalizar uma verba ali. Quem que eles pensam? Bom, quem é a pessoa que mais carrega a notoriedade agora? Vou colocar a Débora Seco. Vou colocar, por exemplo, a Juliana Paz, para ser essa grande garota de campanha. E também a gente teve esse shift do mercado, que era muito modelo, e aí virou, tipo, as atrizes, né, as celebridades. E hoje a gente está vendo as influenciadoras. Mas eu não vejo mais a comunicação, né, a estratégia de marketing ser muito direcionada unilateralmente como era no passado. Hoje você tem que ter a protagonista, a influenciadora, a TikToker, a geração Z, até mesmo para a maior gama de público conseguir se identificar de uma forma mais real. Com certeza. Não, perfeito. Acho que eu sou assim, mas é Aula. aula total. Não, mas E vocês estão entendendo aquela cena? Então, Olha aqui. Mas é muito legal. A segunda da UFOL que a gente queria falar, a gente já conversou um pouquinho no podcast sobre isso, mas a gente sabe que teve essa grande ascensão dessa galera da Hype House, né? Então, a Charli, Noah Beck, Addison Rae. E a gente queria falar sobre esse declínio deles. triste, né?
Meu Deus, esses dias eu vi o Noah Beck e eu falei, amigo. Juro. Tá bem, irmão. Complicado. Porque o que acontece, né? Isso chama-se a famosa Mega Sena. É a loteria. Então, eles ganharam na loteria de uma forma surreal. E até o que a gente estava conversando antes era sobre essa história de como você ganha e você não sabe lidar com o que você ganha. Porque o que acontece? Vou dar um exemplo. Se da noite pro dia eu ganho milhões de seguidores, eu começo a ter propostas milionárias de marca. Eu tenho uma equipe que vai saber conduzir esses acordos, essas propostas. Eu tenho ali um público que vai conseguir entender o que eu vou entregar agora. Eu tenho até mesmo tipo uma conexão que vai evoluir para o público entender que eu estou saindo dessa ordinary girl e me tornando uma profissional. Quem faz muito bem isso até hoje, eu acho que é a Alex Earle, que ela consegue, tipo, mostrar que ela é a garota normal, só que ela tem contratos milionários. Tipo, ela tem isso, é real. Então, até vi esses dias uma menina postando no TikTok falando assim, ela usou o mesmo cartão azul que eu. Aí tipo, eu falei, gente, vocês viram esse vídeo? Vi ontem. Aí, por um minuto eu falei, gente, mas a Alex Earle não tá usando um super ultra mega black da American Express, tipo, alguém liga pra ela. Mas ao mesmo tempo eu falei, olha que louco isso, né? Porque no final das contas ela é uma garota como qualquer outra, tipo uma menina de 20 e poucos anos. Então, o que acontece é que é muito doido isso que a gente está vivendo de tipo, da loteria da rede social. Vou falar uma coisa dessas, uma outra informação importante. Sabe por que o Boninho teve a brilhante ideia de criar o Camarote à Pipoca? Porque uma vez, minha enteada, no meio da mesa, com 30 pessoas, de uma forma super discreta, falou, eu não sei quem a Ana Maria Braga é. Sabe quem é a Ana Maria Braga? Sim. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Aí eu ia embora. Minha enteada tem 15 anos, na época quando ela falou isso, ela tinha 12. Só que, gente, o que acontece é, ela não teve a cultura da TV. Então, o Big Brother parou de ser relevante porque a nova geração não estava assistindo o Big Brother, estava assistindo YouTube, estava assistindo TikTok, estava assistindo qualquer outra coisa. Então, o Boninho falou, não, peraí, como que eu faço para colocar esse público que é um chamariz de atenção, uma isca dessa nova galera? Por isso que ele começou a trazer gente da internet. Eu lembro até hoje que a Isadora falou assim, nossa, tipo, a Manu Gavassi tá lá. Aí eu assim, ele acertou. Porque na hora que ele criou um reconhecimento, ele criou um interesse. Então, o que acontece com essa galera, tipo, que elas comentaram que são basicamente um pessoal uns americanos, um time de americanos que começou ali a fazer dança, começou a ganhar muita notoriedade e realmente explodiu, é que hoje eles estão vivendo uma jornada de carreira que ela aconteceu muito rápido. Então, da mesma forma que subiu, desceu muito. Então, por exemplo, todos eles, a maioria que tentou fazer algum negócio, não conseguiu se estruturar a ponto de dar certo. Dixie D'Amelio não conseguiu virar uma cantora consolidada. Charli D'Amelio e ela com a marca de sapatos não conseguiram virar. O reality show delas não virou. Noah Beck agora também estão falando 1000 coisas da marca dele. Então, assim, o que acontece é, eles conseguiram a plataforma, eles conseguiram o dinheiro, mas não tiveram a resiliência para conseguir consolidar. E é normal, no que sobe, desce. Verdade, sabia? Porque eu tava falando da Alex Earle, né? Ela é formada, ela fez business, se eu não me engano. Fez business ou fez marketing. Mas, assim, como é interessante ver que até nessa idade a pessoa não tá pronta para isso. A cabeça da pessoa não tá pronta para receber essa audiência. Gente, se você se formou agora na faculdade, maravilhoso, estou super feliz por você. Mas eu tenho uma notícia muito importante, que a vida vai vir. Tá? Então, eu saí da faculdade, eu fui formada, trabalhei na época no mercado financeiro, mas quem me ensinou foi a vida. E também, assim, uma coisa que a vida ensina muito é, se você tá afim de continuar, ela vai bater. Só que você tem que sobreviver. E o mais bonito é quando você cai e você sobe. Sim. Você que tá pegando no... Tá pegando barulho, será? Então, ótimo. Então, mas o que acontece que eu vejo com a Alex é que também tem uma outra coisa importante. A Alex está vindo de uma época que ela tem a referência do sucesso e do fracasso. Então ela consegue perceber, tipo, nossa, olha essa galera que veio antes de mim e agora ninguém tá relevante. Tipo, o que eu preciso fazer para mudar? Será que são a forma como eu faço parceria? Como que eu construo meus negócios? Qual que é a referência que ela tem, por exemplo, do podcast Hot Mess? Alex Cooper. Então ela viu a Alex Cooper começando um podcast caseirão, que nem lembro antes de ser Call Her Daddy, qual que era. Eu também só peguei Call Her Daddy. Daddy Gang, sei lá. E aí nisso, ela viu Alex Cooper começar,
tipo, ter toda aquela história com a Sofia, terminar, conseguir o contrato com a Spotify, então ela falou, É eu aqui. consigo esse business. Ela viu a Emma Chamberlain igualzinho, tipo, Emma Chamberlain gigantesca no YouTube, e de repente Emma Chamberlain desistiu, aí começou a fazer umas coisas meio aleatórias no Instagram, mas ela tá vendo que, tipo, a Emma Chamberlain tem um posicionamento muito forte em moda. Mas você não vê ela mais, tipo, tanto nesse real time. Mas, ao mesmo tempo, ela tem contratos gigantescos. Essa daí conseguiu, realmente, tipo, o Olimpo dos deuses. Então, ela já tem também um referencial que é muito diferente. Essa galera, eu acredito que foi milhares de fatores que levaram a essa falta de relevância, tipo, repentina e também entrar realmente nesse declínio de não conseguir se ajustar. Mas é claro, a gente tá falando de pessoas ainda que têm milhões de seguidores e que, de certa forma, podem contornar a situação, né? Não é que assim, pô, eles ainda são muito assistidos. Sim. Talvez não tão como antes, mas ainda assim, né? E agora, esse downfall, na verdade, se você acha que vai ter essa volta, que essa marca vai conseguir ter um comeback interessante, que no caso é a Victoria's Secret. A gente tá vendo que vai ter esse desfile de novo, do jeito que era antigamente. E eu sou uma pessoa que eu cresci vendo os desfiles da Victoria's Secret, assim, babando a Candice, babando tudo. Acho que desde o começo. Na verdade, não nos primeiros, porque obviamente eu era muito criança, mas a partir do momento que a Gisele saiu e a Adriana começou a crescer de forma Virou. absurda, ali, ó. Eu tava já, assim, ó, A gente assistindo esperava, tudo. né? Esperava, total. É que eu acredito que, assim, a história da Victoria's Secret é muito mais de negócio do que efetivamente, tipo, de geração em si. Por quê? Na verdade, claro, tem uma questão do gap geracional, que a Victoria's Secret começou por uma geração, essa geração envelheceu, e aí nisso ela teve que ir se reciclando para continuar conversando com as próximas gerações, que são as gerações compradoras. Essa história do desfile, ele parou de acontecer por uma questão financeira. Então, a Victoria's Secret chegou num momento que ela falou, putz, não tem mais sentido eu fazer isso, porque o público não tá dando valor e eu também não tô tendo vendas que, de certa forma, justifiquem. Então, para mim, o que eu amo é que moda é negócio, eu falo isso direto. Então, o que está acontecendo com a Victoria's Secret é como uma empresa gigantesca, do tamanho que a Victoria's Secret ela foi capaz de uma resiliência ali ao longo do tempo, mas também cometer erros, que foi trocar o formato, trazer novas pessoas que às vezes não representavam o que a marca era, trocar a essência, mudar o branding. E aí a marca começou a perceber, não, peraí, olha quantos passos a gente deu e mesmo assim a gente não chegou no resultado que a gente quer. E foi a mesma coisa que eu falei no meu vídeo de Abercrombie. A gente tá falando do grupo do The Limited Group, é um dos maiores grupos varejistas dos Estados Unidos, do Leslie Wexner, que inclusive a Abercrombie é um maior caso de como foi uma empresa que virou hype dos hypes, dá um fall extremo e agora, por conta do rebranding, do reposicionamento, virou uma das marcas mais importantes em termos ali de faturamento, de crescimento ao longo dos anos. E a Victoria's Secret entra nessa mesma história. Então, assim, tem muita gente por trás, tem muita gente com dinheiro por trás, experiência por trás e também a fim de tentar não, né? De, tipo, tomar novas decisões para colocar a marca. E uma coisa que a gente não pode esquecer, a Victoria's Secret é uma empresa que tem pelo menos umas 350 lojas físicas, ela é extremamente forte, ela é uma empresa que ela é literalmente, tipo, para average American, para o americano médio, então assim, ela já está na casa das pessoas. O que acontece é que eles querem criar agora o ultra desejo movido em rede social, não é à toa que eles colocaram Hailey Bieber como uma das embaixadoras. Eles também tiveram que mexer, tipo, antes era só Angel, agora é Angel, modelo, influenciadora. Então, eu acho que tudo isso é uma demonstração como os tempos mudam, ir muito rápido e as empresas mais estruturadas também estão suscetíveis a errar e meio que se acertar na rota. Eu acho que, pô, a Victoria's Secret vislumbrou muito um objetivo tipo Fenty Beauty, como a Fenty Beauty é ótimo, Fenty Savage, mas não tinha a mesma comunicação e manifesto com a geração, então não colou. Por isso que o último desfile, por mais que, pô, fizeram fashion film, fizeram várias inserções, tentaram, mas ainda assim o público falou, puta, não é isso. E o público fala, tipo, não é isso. Então agora, eu até mesmo fiz um vídeo falando, ela vai voltar ao feijão com arroz, porque eles sabem que isso é mais uma oportunidade que, se der certo, ali o resultado é gigante. Eu fico bem reflexiva em relação a isso, porque eu sempre assisti, eu sou muito fã da Rihanna, assim. E por algum motivo eu senti que aquilo não colava. Entendeu? Tipo assim, faz o sentido, mas às vezes não tem um apelo como a Victoria's Secret tinha. É porque a Rihanna já veio com esse manifesto da representatividade, da inclusão,
moda, beleza, democrática, com apelo racial. Aí vem a Victoria's Secret, que nunca foi isso, e fala, não, agora eu vou sentar na mesa pra conversar. É igualzinho uma influenciadora, que você tem uma influenciadora que faz unboxing, a outra faz Get Ready With Me. Aí do nada você vê, elas começaram a trocar. Você fala, não, peraí, elas estão erradas, né? Uma é conhecida por uma coisa, outra por outra. Por que elas estão agora tentando fazer a coisa que a outra fazia? Então, essa dissociação que a gente tem acaba confundindo a gente como consumidor. Será que é o mesmo hype? Aí você fala, não sei. Então, aí como a gente vive num mundo que concorrência gigantesca, você vê o próximo anúncio, é uma coisa que você gosta, você deixa de comprar na Victoria's Secret para comprar na próxima marca de roupa. E é rápido agora. Mas eu acho que a Victoria's Secret ainda tem muito chão, tem muita dominância de mercado ainda. Sim, com certeza. A gente vai passar agora para uma parte que ela é mais de previsão do futuro pra gente finalizar. E já tá acabando. Tô muito triste. Mulher, você por mim ficava aqui, ó. É mesmo? 1.000 horas. Temos algumas pautas polêmicas, mas a gente vai ter que ser rapidinho. TikTok banido nos Estados Unidos. Predictions. Eu acho que eles vão fazer isso sangrar até o final e vão reverter. Na verdade, assim, eu já fiz vídeo falando que é bem possível, porque eles estão, sei lá, na segunda ou terceira instância da aprovação, do banimento, e realmente é uma coisa tão assim, o TikTok tem que ceder, basicamente. Tem que vender para residir ali, na verdade, ele tem que ceder para ser vendido ali para uma empresa americana. Eu acho, porque no meu 1%, no 45 do segundo tempo, eu acho que isso vai cair, é porque tem muito interesse e muito dinheiro por trás. E ninguém destrói, tipo, por conta de politicagem, vamos colocar assim, que beneficia os dois lados, uma quantidade de usuários, marcas. Pô, isso mexe diretamente na economia, em todos os movimentos. Então, assim, muito arriscado. Mas também, assim, gente, eu não boto minha mão no fogo, né? A história do mundo tá aí pra isso, então... Agora, tu acha que a AI vai impactar o mundo dos influenciadores? E como? Muito. Já tá impactando. Na verdade, assim, até por isso que agora você tem a nova feature no seu Instagram, criado por AI. Sabe por quê? Porque a gente tá vivendo uma época meio Black Mirror vibes, que você não vai saber o que é real ou o que é mentira. Simples assim. E a AI vai mudar tudo. Já muda hoje em dia. A gente já tem marcas que têm catálogos de AI. Já tem influenciadoras que são robôs. Então, a gente já tem influenciadoras que usam AI. Então, assim, tudo. O mundo que a gente vive, ele, na verdade, como diz o Elon Musk, né? A gente tá vivendo, tipo, em 15 anos em um ano, e na última década a gente vai progredir quase 100 anos de tecnologia. Então, assim, gente, é surreal. Tendo em vista essa AI tomando conta e impactando diretamente o mercado dos influenciadores, será que chega o fim desses influenciadores? Quais influenciadores? Os robôs ou nós? As pessoas. Eu acho que não, porque no final das contas, a gente sempre vai querer falar com humanos, a gente sempre vai querer ter uma conexão com humanos. Então, assim, não existe. Aquele filme do Harry Styles, nossa, com a... Eu já assisti umas 3 vezes. Boa noite, querida. Bom dia. Alguma coisa assim com querida. Eu amo esse filme. Esse filme, pra mim, tem 2 filmes maravilhosos. Primeiro, aquele AI mesmo, inteligência artificial, muito bom. E esse do Harry Styles, que é uma vibe mais nova, né? Tipo, pós-2020. Porque ele mostra como nós, como seres humanos, a gente quer porque quer criar. Ou também um filme que eu amo, do Homem Bicentenário. A gente quer ter o robô, a gente quer ter o ser humano perfeito, sem falhas, que ele seja doutrinável, que ele não, sabe, que ele não fale nada que não agrade, que ele não tenha temperamento. A gente sabe que a gente quer isso. E a gente também sempre busca a perfeição. Redes sociais também trouxeram vários efeitos colaterais por essa história da busca da perfeição, tanto da pessoa perfeita, do conteúdo perfeito, tudo perfeito, que antes era impossível de você recriar. Hoje você cria com tudo. Então, assim, a gente vai ver que a sociedade vai mudar muito, mas ao mesmo tempo eu acredito que vai subir muito essa facilidade e praticidade de você usar AI, mas também vai subir muito a nossa exigência em relação a, tipo, o que é de verdade, sabe? O que é de verdade, o que é de mentira. Até porque a AI pode replicar perfeitamente como o blush fica no rosto. Mas é muito diferente de uma amiga falar, amiga, tipo, eu usei, ficou mara. Sempre vai ter essa diferença. Pra finalizar, a gente gosta de fazer um bate-bola, tá? E eu quero que, assim, seja como se fosse aquela... Ana Gabriela, né? Bem de frente com a Gabi. De frente com a Gabi. Pronto. Vamos aqui. Tipo uma palavra, uma única? Falou uma... Pode ser a primeira coisa que vem Não precisa ser uma palavra. Pode ser uma frase. Tá bom. Uma marca internacional e uma marca nacional que vai bombar em 2025. Bom, eu vou falar o que eu acredito,
uma marca que é muito ainda underrated pro mundo feminino e vai bombar muito, chamada Amiri. Que é uma marca mais masculina. Inclusive, vocês gostam de Taylor Swift, Travis Kelce estava com custom made da Amiri agora no Super Bowl. E uma marca feminina, uma das marcas que mais eu acho, putz, eu tô vendo uma construção incrível, a marca da Francesca. A próxima é It Girl. Próxima It Girl? Sabe quem eu gosto muito? E eu acho que ela traz ali um conteúdo muito interessante. Eu acho que ela ainda não foi descoberta da forma que ela deveria. A Vitória Fiore, na hora clichê. Porque eu acho que ela é uma, tipo, prospect Camila Coutinho, assim, vibes. Sabe? Verdade. Agora, uma tendência de moda que ninguém espera que vai vir. Acho que o mundo underground vai vir forte. Tipo, assim, esse mundo... Porque, gente, pra toda tendência tem uma contra-tendência. E o que eu mais estou vendo é esse mundo, tipo, gótico, underground, enraizado no techno. Pesado, assim. A Nicole ama. Eu amo. É que elas são, tipo assim... como que é o nome? Clean girl underground às vezes. E a gente sempre faz essa pergunta pra todo mundo que senta aqui. Qual é uma coisa que você não faria nem se você se odiasse muito dentro do seu mercado? Antiética. Eu já deixo aqui minha mensagem subliminar para vocês que estão sendo antiéticos no mercado de influenciadores. A gente sempre pergunta, até para as pessoas que sentam aqui com a gente, qual a próxima pessoa que você quer ver sentada aqui tendo uma self-talk com a gente? Ah, gente, para! Então eu vou indicar meu bonde. Meu bonde, pô. Meu bonde TikToker. Que eles me aguentam todos os dias. It's Bruno e o Zil. Amo. It's Bruno Castilho nas redes ou Zil Reis. Ó. Arrasou. Até a gente amou de ter aqui. Uhul! Dá um presente. Para mimos! Local lá de Fortaleza, a Loli Love, inclusive Gente, estamos Loli Love, vestindo obrigada. Loli Love. Cool girls wear cool tees. Gostei, É uma gente. marca de t-shirts maravilhosas, super descoladas. Tá fazendo um unboxing pra você? Eu amo. Só que eu vou... Ai, gente. Eu amo o black and white. Calma aí, deixa eu fazer ao contrário. Um lação. Sabe o que eu vou fazer? Peraí. Eu vou usar com... Tipo um corpete meio preto. Cor. Tudo! Vai ficar o lação, assim. Arrasou. Teté, foi muito bom te ter aqui. Tô muito feliz com essa Gente, conversa. mimos! Muito obrigada. Obrigada, sério. gente. Vocês são maras. Como que é? Softs, não é assim que vocês chamam? Soft. Soft. Softs, muito obrigada por me receberem. Espero que vocês tenham gostado. E TT Academy está aqui para você aprender sobre moda, fundamentos, tendências e também como navegar esse mundo fashionista que muda a cada instante. Inclusive, a gente teve spoilers de como que tá a organização das aulas, dos módulos. A gente tá impactada, porque vai ser incrível. Vai ser tudo. Preparem-se pro fashion business for real. Pois é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau!